por fim, a gente vai falar um pouquinho sobre isomeria. Isomeria, depois, nos próximos conteúdos, assim, nas próximas provas, ela vai se tornar um pouco até mais importante, mas aqui esse é um exercício do Solomos, é um dos últimos, assim, do capítulo, e ele é interessante para você identificar várias coisas que a gente acabou estudando até agora. Identificar não só isomeria, mas também ressonância, identificar, saber representar uma estrutura em, na forma bastão e na forma condensada. E a gente vai fazer dois exercícios só, a letra A e a letra D, e os próximos vocês podem fazer como treino mesmo, é um bom exercício, né? Para a prova, para poder estar treinando melhor. E ele é interessante porque ele também aborda, igual eu falei, tanto questão de ressonância, questão de estrutura, então ele é bem completo. E ele é como ele é no final do capítulo, era de se esperar. Então tá, nesse exemplo a gente vai fazer a letra A e a letra B rapidamente, assim, e os próximos, se vocês quiserem, podem fazer também para treinar mesmo. Então, bom, na letra A, se a gente for contar o número de hidrogênios, o número de átomos, você vai perceber que são iguais. No entanto, aqui você tem uma conectividade de três hidrogênios nesse nitrogênio e aqui dois. Então, isso aqui não pode ser uma coisa que se poderia acabar dizendo que isso é uma estrutura de ressonância, mas isso não poderia ser, porque para passar daqui para cá, você teria que mudar um hidrogênio de átomo, sabe? Ele passaria de estar ligado aqui a estar ligado aqui. Então, isso não pode ser uma estrutura de ressonância. Então, de fato, são isômeros, esses dois compostos. Na letra B, você tem isso aqui, essa estrutura em bastão e tem essa estrutura condensada. Então, a gente pode pegar essa estrutura aqui e transformar para uma estrutura em bastão também. Você tem 4. 2, 4. E aqui você tem ligado a esse carbono dois outros carbonos. Perceba que aqui também, né, você tem uma cadeia de 5 e uma ramificação. Aqui você tem uma cadeia de 5 e uma ramificação. Perceba que é o mesmo composto, então você não tem isômeros aqui. Você tem, na verdade, a mesma molécula. Esse tipo de pegadinha, às vezes, é muito comum, assim. Então, ele pergunta se é isômero, se é ressonância, se é alguma coisa. E, na verdade, é a mesma molécula. Então, agora a gente vai falar, já entrando na unidade 3, a gente vai falar sobre acidez e basicidade. Falando sobre acidez e basicidade, eu trouxe aqui alguns conceitos que são importantes para quando a gente fala sobre isso. A gente tem dois conceitos muito utilizados aqui na orgânica, que é o de Bronsted e Lowry e o conceito de Lewis. O conceito de Bronsted vai abordar a questão da doação ou recebimento de prótons, e o de Lewis vai ser o recebimento ou a doação de elétrons. O de Lewis, obviamente, vocês já devem ter visto bastante isso, mas ele vai englobar, então, o conceito de Bronsted. Então, às vezes ele vai ser mais utilizado, inclusive, do que o de Bronsted. Outro conceito interessante é a questão de ácido e base conjugada. Então, muitas vezes, quando você tem um ácido, você vai ter a base conjugada, e quando você tem a base, você tem o ácido conjugado. E o que é isso? Por exemplo, você tem aqui o HCl como ácido
ele reage com água, né? E libera o íon hidrônio. Mais a sua base conjugada. Reage aqui com água. Outro conceito interessante é o pKa. O pKa vem da constante de equilíbrio dessa reação. E você tem, então, constante de equilíbrio, que quando trata-se de ácidos, vai ser igual à constante de acidez. Quanto maior, o importante aqui, né, resumindo toda a história. Quanto maior essa constante de equilíbrio, maior é a força do ácido, ou seja, mais fácil ele é de reagir como ácido naquele meio. E quando a gente coloca esse operador aqui, a gente pega esse valor e aplica o menos log. Menos log de alguma desse pKa é igual, desculpa, menos log da constante de acidez é igual ao pKa. Isso significa dizer que se eu falei que quanto maior a constante de acidez desse ácido, mais forte é esse ácido, quando a gente joga esse operador aqui, quanto menor o pKa, mais forte é esse ácido. Então, guardem isso porque isso vai ser muito utilizado, principalmente quando você for fazer uma questão e ele muitas vezes vai te dar o pKa ou a própria constante de acidez para você poder identificar e fazer muitas vezes comparações entre ácidos e determinar qual ácido é o mais forte. Nesse primeiro exemplo, ele vai trazer já pedindo para você escrever uma reação ácido-base de Lewis. Então, para Lewis, é a questão dos elétrons. Uma base é aquela que tem a capacidade de doar elétrons, e um ácido é aquele composto que, de alguma maneira, em algum átomo ali, tem uma deficiência de elétrons. Então, você observando aqui mais ou menos a estrutura tridimensional, você sabe que você tem o metanol e você tem esse composto aqui, esse outro composto. Você sabe que esse composto aqui, se você abrir ele, tem o boro, ele vai ter três elétrons na última camada, eles vão estar ligados aqui. Olhando para esse composto, ele tem 6 elétrons na última camada dele. 6 elétrons compartilhados aqui, pelas ligações. No entanto, ele não completou o octeto. E isso traz a ele atribui a esse átomo uma certa deficiência de elétrons. Isso significa dizer que ele vai reagir como um ácido de Lewis. Ácido. E o metanol, você tem aqui o metanol. Tem o metanol aqui. E por outro lado, querendo ou não, você tem um átomo aqui de oxigênio que tem bastante elétrons e ele pode reagir doando esses elétrons. Ou seja, ele tem elétrons livres, que são elétrons que, de certa forma, estão disponíveis e, portanto, a gente pode chamar ele, pelo menos comparando com o boro, de uma espécie de base de Lewis. Então, ele vai reagir como base. A reação
Então, quando a gente fala de reação ácido-base, geralmente a gente utiliza, ou qualquer reação orgânica, na verdade, a gente faz o seguinte, a gente representa certas curvas para representar como essa reação ocorre. Nesse caso, e além disso, essas certas curvas são sempre saindo do elétron para o seu destino, que no caso aqui é o boro. Então, no final, a gente vai ter, se essa reação ocorrer, a gente vai ter um composto próximo disso aqui. Boro ligado aos flúoros, 3, ligado ao oxigênio, e ligado ao metil. O oxigênio vai ficar positivo e o boro vai ficar negativo. Se você não entendeu isso, você pode fazer a carga formal aqui, você vai perceber por que que isso é verdadeiro. Bom, indo para o exemplo de baixo, também é um exemplo muito interessante, que é para você identificar o que que é uma base, o que que é um ácido de Lewis. Então, isso vai ocorrer muito, assim. Às vezes, você vai se deparar com uma reação, dois compostos ali, e você vai ter que identificar qual que é a base, qual que é o ácido, para depois pensar o que tipo de reação que pode ocorrer. Então, é interessante esse tipo de exercício. Na letra A, por exemplo, você tem carbonos, você tem o nitrogênio. Você vê que ele tem um par de elétrons livres, então você pode deduzir que ele tem uma capacidade de doar elétrons, é possível, ele tem esses elétrons livres, ele pode doar esses elétrons, então ela é uma potencial base de Lewis. Já nesse segundo aqui, você tem um carbono positivo, na letra B, né? E se a gente fizer aqui, você percebe que ele tem uma deficiência, portanto, já que ele está positivo, de elétrons. E dessa forma, a gente infere que ele é um ácido de Lewis, de uma base de um ácido. Vocês podem fazer isso com os outros, com as outras letras, inclusive para treinar mais esse conceito de ácido e base de Lewis. É um exercício rápido, mas bem importante também. Chegamos ao nosso último exercício. Esse exercício pode cair, sim. Ele é um exercício que, na verdade, você pode seguir até uma fórmula para fazer ele, sabe? De certa forma. Ele pede que, a partir de um composto apropriado, desconhecido, mostre a síntese de cada um desses produtos aqui. Eu vou escolher esse aqui do meio, que eu acho que é mais fácil de eu escrever mais rápido aqui. Então, você tem aqui. Esse é o composto. Apesar do exercício aqui no enunciado não ficar muito claro, ele quer que você parta de um composto mais ou menos assim, próximo desse aqui, só que no lugar do deutério vai ter o hidrogênio, e você faça reações ácido-base aqui com esse composto, a fim de chegar nesse aqui. E para fazer isso, a primeira coisa que você tem que fazer é tirar esse hidrogênio, e a segunda coisa que você vai fazer é colocar o deutério. Então, para tirar esse hidrogênio, você vai ter que escolher uma base muito forte, ou pelo menos mais forte que essa aqui. Ou seja, você pode pegar algum composto que tenha um pK maior do que o pK desse composto aqui, se você tiver uma tabela.
tiver um pKa maior, quer dizer que é um ácido mais fraco. Então, sendo um ácido mais fraco, ou seja, pode já interagir como base junto com esse composto aqui. Mas, assim, tem algumas bases fortes, assim, alguns ácidos fortes que a gente já tem em mente, que a gente pode utilizar numa situação que ele não dê nenhuma alternativa, nenhum composto, assim, de exemplo para você utilizar. Então, a ideia aqui é pegar uma base muito forte para arrancar esse hidrogênio. Então, a gente pode usar aqui o hidreto, que é uma base extremamente forte. E pronto, arrancamos isso aqui e formamos um alcóxido. Agora é só pegar. A partir disso, a gente tem uma base, ou seja, né, que a gente tem um composto aqui que tem elétrons disponíveis. Então, é só fazer ele reagir com um ácido, né? Que, ao invés do hidrogênio, tem o deutério. A gente pode usar um ácido forte, tipo o HCl, que não vai ser o H, vai ser o DCl, que com essa base vai capturar esse deutério e, enfim, chegar ao composto que a gente quer. Bom, é um exercício que parece, assim, à primeira vista, se você nunca pensou nele, um pouco difícil até, quando a gente vê na prova, mas que, na verdade, ele é bem simples, assim. Qualquer um dos outros, eles são feitos mais ou menos dessa forma. Você pode usar, inclusive, reagentes, os mesmos reagentes, que é basicamente uma base muito forte, no caso aqui escolheu o hidreto, arrancou esse hidrogênio aqui, depois joga um ácido forte para colocar o deutério, o trídio no lugar. Basicamente isso. Bom, esse é o nosso último exercício. Vocês podem voltar ao vídeo caso vocês não entenderam alguma coisa, rever o vídeo, rever alguma parte, fazer os exercícios assim que eu acabei não fazendo, que eu trouxe várias letras, mas que fiz só algumas, então vocês podem fazer as outras, refazer as que eu já fiz. E, enfim, espero ter ajudado, ou pelo menos ter conseguido pontuar os conceitos que são mais importantes, assim, para se atentar, ou, enfim, focar na hora do estudo. E até a próxima, até o próximo aulão.